Nosso convidado de hoje é jornalista, cronista, poeta, romancista, autor de uma vasta obra e ocupante da cadeira número 10 da Academia Brasileira de Letras. Está começando Impressões do Brasil. Eu tenho um grande sentimento do berço, da origem, da raiz, entende? Da minha condição visceral, da minha alagoanidade. Minha história não é apenas uma história literária, é também uma história de amor. A vida não tem outra finalidade a não ser esta, né? A finalidade de você estar vivendo é você viver, né? Então vamos viver. Ledo Ivo nasceu em Alagoas. Seus livros, que incluem ensaios, literatura infanto-juvenil, antologias, crônicas e romances, estão publicados em vários idiomas. Pelo lado materno, eu pertenço a uma família alagoana muito antiga, porque os meus antepassados foram os índios caetés, né? Aqueles índios que comeram o primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha. De modo que durante a minha infância esse fato era muito evocado. A minha avó parecia uma princesa índia, etc., né? E meu pai era pernambucano de Garanhuns, né? E que tinha se transferido para Alagoas após uma chamada hecatombe, quando a família, um irmão dele foi assassinado num desentendimento político. Uma coisa curiosa é que, embora com sangue alagoano e pernambucano, eu me sinto visceralmente alagoano, né? E meu pai também chegou jovem em Alagoas, de modo que ele foi, em primeiro lugar, ele era guarda-livro, depois ele se formou em Direito, tornou-se um dos advogados, aliás, mais importantes de Alagoas, etc. E era uma família numerosa, como toda a família, 11 filhos. Meu pai nunca teve funcionário, nunca teve nenhum cargo público, sempre viveu como advogado. Ele acreditava que os filhos, que a educação era o caminho de afirmação e de, vamos dizer, de ascensão social dos seus filhos. Não havia antecedentes literários na minha família e também quase não havia livros. Basta dizer que não havia nenhuma biblioteca pública em Maceió, né? Mas não sei, por um mistério, talvez, eu desde cedo eu queria ser escritor, queria ser poeta, né? De modo que eu cheguei até a entrar uma vez numa irmandade religiosa para ler livros, lia livros de santos, lia tudo que me caía a mão. Agora, um acontecimento importante na minha vida é que na década de 30 havia no Brasil, pela Editora Nacional, uma coleção Terra Mariar, dirigida pelo Monteiro Lobato. Era um livro de aventura, histórias do Mares do Sul, de piratas, de tesouros escondidos, de Ilha do Tesouro, etc., né? De modo que eu devorei quase todos os livros dessa coleção e ajudado por uma circunstância até geográfica, porque Maceió é uma cidade, é um porto litorâneo, naquele tempo era até um porto importante, exportava muito açúcar, algodão, cebola, etc., né? E de modo que toda a minha infância eu era muito familiarizado com navios, com o mar, com o oceano, entende? Com farol, havia um belo farol branco na minha terra, em Maceió, que foi demolido, de modo que essa atmosfera marítima e também um pouco lacustre, né? Porque Maceió não é apenas uma cidade oceânica, mas também de um certo lado tem uma lagoa Manguaba ou Mundaú, não sei qual das duas. De modo que então, eu fui muito influenciado por isso, pelos mangues, pelos caranguejos, peixes, goiamuns, etc. De modo que ficou muito na minha experiência, né? E o meu trabalho poético e também de prosador, de romancista, reflete esse ambiente natal. De qualquer maneira, eu acho que a infância pesou muito na minha vida, né? E me marcou muito, né? Recife era uma grande referência na família. De modo que eu fui lá ao Recife aos 16 anos, eu fui aos 16 anos, completar o curso secundário, etc., né? Mas e durante 2 anos, então, eu fiquei lá, me liguei a várias figuras importantes, como Vicente Rego Monteiro, um grande pintor brasileiro, que
que a guerra tinha trazido, ele morava na França, tinha participado do modernismo, mas estava no Recife nessa ocasião. Fizemos até um primeiro congresso de poesia do Recife. O Levin tinha uma grande biblioteca, isso me ajudou muito, etc., né? De modo que até a minha primeira formação literária foi muito sofisticada. Havia dois grupos no Recife nessa época, o chamado Grupo do Levin, que era um grupo de poetas, né, e de alguns ficcionistas. O Levin era a figura central, né, tinha uma grande biblioteca, nós nos encontrávamos toda a tarde no Café Lafayette para conversar, trocar ideias, etc. E tinha o grupo do Gilberto Freire, era mais de pessoas ligadas à sociologia, à antropologia, à história, etc., né? De modo que eu com Gilberto Freire, por exemplo, eu me encontrei só algumas vezes lá no Recife, etc. Eu me encontrava quase diariamente com o Levin, de modo que ele teve uma grande influência na minha vida. E muitos dos escritores que eu li naquela época se tornaram escritores da minha vida inteira. Foi realmente uma influência seminal. Como eu vivia numa cidade diante do mar, o mar me acenava como um caminho de evasão, né? Eu via muitos navios, etc., né? De modo que eu pensava, eu desejava quer dizer, me realizar num ambiente maior, num ambiente literário maior. Na minha época eu me sustentava como jornalista e colaborando em jornal, porque quando eu cheguei havia muitos jornais no Rio, né? E alguns jornais até pagavam razoavelmente bem, por exemplo, o Estado de São Paulo pagava admiravelmente bem, né? E houve e também no meu caso, quando eu publiquei meu segundo livro, né, Ode Elegia, esse livro mereceu elogios assim muito calorosos de grandes críticos como Álvaro Lins, né, como o Antônio Cândido e o Wilson Martins, né? E graças ao artigo do Álvaro Lins, eu fui convidado para ser o cronista dominical do Correio da Manhã, que era o grande jornal da época, de modo que isso me deu, né, me fez, vamos dizer, sair do anonimato, etc., tornar-me uma figura pública. Naquela época havia uma coisa que hoje não existe mais no Brasil, que era o chamado jovem poeta de 20 anos, né? Que aliás Manuel Bandeira me chamava, escreveu até um artigo me chamando o iminente jovem poeta. E no fim ele disse, atenção revisor, é iminente, não eminente. A projeção literária é sempre difícil em qualquer época, entende? A minha geração era uma geração muito numerosa, a chamada geração de 45, né? E terminaram só 3 ou 4 ou 5 figuras, né? De modo que muitos desistiram, muitos outros não alcançaram a notoriedade esperada, né? Muitos outros não tiveram a sorte, né? A fortuna de seguir um caminho, vamos dizer, fácil, um caminho, né? Enfrentaram situações difíceis, etc., né? De modo que houve uma espécie de afunilamento, né? De modo que hoje, aos 86 anos, embora eu seja o mais jovem poeta brasileiro da minha idade, né? Eu sinto realmente a solidão de que, né, muitos ficaram no meio do caminho, né? Eu sempre penso, vamos dizer, na qualidade da obra. Inclusive, eu sou de uma geração em que os direitos autorais pesavam um pouco. Por exemplo, o Zé Olímpio publicava livro meu, nem assinava contrato, né? Era tudo de boca, né? As prestações eram muito homeopáticas, as prestações dos livros, etc., né? De modo que, naquela época, assim, o escritor tinha uma aura que não tem mais. Eu me lembro que eu andava com o Zé Lindo Rico pela Avenida Rio Branco, né? E os barbeiros, que naquele tempo a Rio Branco era cheio de grandes barbearias, né? Os ministros iam barbear-se de manhã, os barbeiros se curvavam quando o Zé Lindo Rego passava, né? Os escritores tinham uma certa aura, uma certa projeção. Quando eu cheguei aqui no Rio, o que imperava era a literatura brasileira, entende? Era um Bandeira, era um Drummond, um Jorge Amado, um Zé Lins, um Lúcio Cardoso, entende? Entende como é? O Schmidt, o Murilo Mendes, Jorge de Lima, etc. Esses eram as grandes referências, né? Porque antigamente a literatura brasileira era muito ligada à literatura francesa, né? Com a literatura que tem uma certa sofisticação, que tem a obsessão da qualidade, do estilo, da obra de arte.
Mas depois da Segunda Grande Guerra veio a grande influência americana, norte-americana, né, que se influenciou até na arquitetura. O Rio de Janeiro, que era uma cidade com arquitetura portuguesa, se desportuguesou inteiramente, né? Começaram a surgir esses arranha-céus, essas coisas horríveis que tem aí, né? De vidro, e tudo isso, de modo que então a literatura mudou muito, né? A influência norte-americana e depois veio a globalização, essas coisas todas, né? De modo que hoje, por exemplo, você vê os livros mais vendidos, todos são estrangeiros e são best-sellers planetários. Aqui em Paris, em Tóquio, em Estocolmo, em Nova York, são os mesmos livros vendidos. É o best-seller planetário global, né? E nesse mundo, a poesia, por exemplo, tem um lugar. Geralmente eles colocam os livros dos poetas na prateleira mais baixa que existe na livraria, né? Os poetas têm muito pouco, são muito pouco apreciados, têm muito pouco conceito, né? E o romancista só quando é um romancista de sucesso, de uma atração pública, né? Porque antigamente, por exemplo, o grande romance brasileiro era um romance do Nordeste, um romance de denúncia social, Zerindo Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, né? Que chamaram a atenção exatamente para um Brasil da injustiça, das calamidades, né? Das grandes crises, etc. E hoje esse tipo de romance praticamente não existe. E também não surgiram os romancistas que pudessem refletir esse novo mundo que nasceu no Brasil, né? Poemas são experiências, né? Essa experiência transposta para a linguagem, né? Para uma linguagem artística, né? Já que um poema é uma obra de arte, né? De modo que você converte em linguagem a sua experiência pessoal, né? E essa experiência pessoal é uma experiência até coletiva. Goethe diz, todos nós somos seres coletivos, porque você não é você apenas, você, são os outros, você é seus familiares, seus antepassados, você é sua região geográfica, né? De modo que você é um conjunto de várias coisas, né? E esta soma é que se projeta numa obra de arte. Eu falo muito na morte, mas eu presumo que a minha praia é outra, né? Muitas pessoas acham que até eu sou um poeta da alegria, da efusão, né? Cada leitor lê aquilo que ele quer ler numa obra, né? Cada leitor lê de uma maneira diferente. E exatamente para isso é que serve a obra de arte, especialmente o poema, né? É um texto plurissignificativo, né? Não tem apenas um sentido, aquele que o poeta lhe conferiu quando escreveu, se é que ele conferiu algum sentido, né? João Cabral era um poeta, vamos dizer, da concisão, da precisão, né? Ele tinha uma obsessão, né? Era um poeta que se dizia racional, embora na verdade não fosse, né? Porque na minha opinião a poesia dele está cheia de mistérios, de sombras, presença da noite, do inconsciente, essas coisas todas, né? Embora fôssemos amigos durante 60 anos, ele foi por um caminho, eu fui por outro, nunca conseguimos entender-nos, né? De modo que somos, vamos dizer, pertencemos a famílias literárias muito diferentes, né? E até colisivas, né? Mas ele foi um grande amigo, um dos meus grandes amigos, né? De modo que toda vez que eu dou uma entrevista, esse tema vem à tona, né? A amizade realmente que nós tivemos, né? Que talvez seja uma das mais exemplares de toda a história da literatura brasileira, né? Aos 20 anos, né, quando eu cheguei ao Rio, eu fui, misteriosamente, acolhido com um certo carinho por algumas figuras dominantes, como Manuel Bandeira, que me estendeu a mão, né, Murilo Mendes, Jorge de Lima. Eu frequentava a casa do Graciliano Ramos, né? O convívio com o Graciliano Ramos, eu presumo que foi muito proveitoso para mim em termos da expressão literária, né? Ele talvez tenha contribuído para me afastar do chamado modernismo, que ele odiava o modernismo,
né? Ela achava que os modernistas eram homossexuais, viu? Né? Ele, né, exigia uma certa pureza linguística, né? De modo que isso talvez me tinha marcado muito, né? Escrever sem erro de gramática, né? Consultas ao dicionário, né? Quer dizer, uma escrita rigorosa. Isso me terá marcado muito, né? E outros poetas, outros escritores, o convívio, o diálogo permanente, a experiência de vida, as leituras, né? Lúcio Cardoso, por exemplo, eu devo muito ao Lúcio Cardoso no tocante à leitura, no tocante ao elenco de livros, né, que eu lia numa certa época, que foram livros seminais, livros fundamentais para mim, né? Agora, o que fica, quer dizer, na minha idade agora, o que fica deles é a saudade e a gratidão. Quando eu tinha mais ou menos 40 anos, mais ou menos, que alguns amigos meus, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Bandeira, né, e vários outros, achavam que a academia estava no meu caminho, né? Mas esse caminho não foi fácil como eles pensavam e como eu pensava, né? Eu fui eleito eu fui derrotado, parece que 4 vezes, né? Mas a última vez, quando eu fui eleito por unanimidade, 37 votos, inclusive a maior votação de toda a história da academia. E o Austragés me disse, essa votação faz com que você jamais fale mal da academia. E a academia é uma coisa importante, né, na minha vida de escritor, inclusive na minha vida de escritor alagoano, não é verdade? Né? Porque as províncias são muito ciosas e vaidosas de ter um escritor na academia. A academia é uma instituição da maior importância no cenário brasileiro, né? As pesquisas mostram que ela é a mais amada, a mais querida, a mais respeitada do que Câmara, do que Senado, né? De modo que é uma grande instituição, presta um serviço muito relevante, e a academia para mim é especialmente convívio, né? Eu sou um acadêmico assíduo, né? E de modo que numa época em que pela idade você perde amigos, perde parentes, etc., a academia avulta como um novo cenário familiar, né? Que um escritor não pode terminar num banco de praça. Poucos escritores têm a notoriedade, por exemplo, do Jorge Amado, ou do Raquel de Queiroz, ou do Érico Veríssimo, né? De modo que poeta como um Bandeira, um Drummond, etc. De modo que o Brasil tem uma taxa de analfabetismo muito grande, é um sistema de educação também muito deficiente, né? De modo que tudo isso concorre para que o escritor não seja uma figura pública, veementemente pública. Mas isso não ocorre só no Brasil. É que depois da Segunda Grande Guerra, em quase todos os países do mundo, os escritores deixaram de ser figuras, vamos dizer, icônicas, como hoje se diz, entende? Na França, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem mais nenhum Hemingway, né? Nenhum Robert Frost, nenhum Faulkner, quer dizer que todo mundo sabe quem é. Na França não tem mais nenhum Valéry, nenhum Maurois, nenhum Mauriac, etc. Na Inglaterra também não tem nenhum Virginia Woolf, nenhum Joyce, né? De modo que hoje, no mundo inteiro, o escritor está vivendo uma época de uma certa obscuridade. Isso talvez decorrente das novas linguagens que surgiram, né? Porque antigamente você era buscado no livro, ou era descoberto no livro, mas agora é na televisão, né? E na televisão tem problema. Quem nunca apareceu num programa de televisão não aparece nunca. Para você aparecer num programa de televisão, é preciso que você tenha aparecido num programa de televisão. O importante é a vocação, né? Agora, a vocação não quer dizer que você explore os seus dons naturais, né? Os mesmos a vida inteira. Vocação significa, principalmente, um convite à aprendizagem.
Se você quer ser poeta ou nasceu poeta, etc., você tem que levar em consideração que a poesia é um problema de cultura. É um problema, vamos dizer, de aprendizagem ininterrupta até a morte. Uma aprendizagem que se faz pela leitura dos grandes livros, conhecimento de línguas, né? É quase impossível você não pode ser um poeta, um bom poeta em língua portuguesa conhecendo somente a língua portuguesa, né? Sem conhecer francês, inglês, italiano, alemão, latim, etc. Né? Você tem que, porque só as línguas é que permitem você o acesso às grandes obras-primas, aos grandes mestres da literatura. Para você expressar sua emoção, né, você tem que ter uma técnica, ter uma maneira de exprimir-se. Né? E essa maneira de exprimir-se não nasce com você, você tem que descobrir, né? Você tem que ir atrás dela, né? Até encontrar sua voz, encontrar sua maneira de ser, aquilo que diferencia você do outro. O estilo que diferencia o Jorge Amado do Zé Lins, né? Que diferencia uma Raquel de Queiroz do Graciliano Ramos. Né? Isso é que é realmente importante. Né? Você tem que estudar. Né? Você o dom natural é muito pouco. É quase um relâmpago, né? Que aparece. Por isso que muitos poetas jovens se calam, né? Quando esgota o bornalzinho, né? Quando esgota, eles se calam porque não tem mais o que dizer, porque não sabem mais como exprimir-se. Nós somos solidão e participação. Tem um verso meu que diz, mesmo quando sozinho, caminho entre os homens. Entende? Eu me sinto, às vezes, solitário e solidário. Né? Mesmo quando você está sozinho fazendo poema, você não está sozinho, você está habitado por pelas multidões, né? Por toda a sua experiência, pelo seu estar na vida. Você está sempre rodeado de tudo. Né? De modo... Agora, há poetas assim, mais reservados, né? Há poetas mais efusivos, né? Mas um poeta nunca está sozinho. Aliás, Valéry diz que o homem sozinho é um homem mal acompanhado. Nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Lourenço Casarré é autor de mais de 40 obras, entre novelas juvenis, livros de contos e romances. Casarré é o próximo entrevistado de Impressões do Brasil. Eu sou da função do entretenimento. Há outros escritores que acreditam que a literatura tem uma função pedagógica. Eu acho que não tem. Meu objetivo como escritor juvenil é provar para um garoto de 12 anos que ele atravessa um livro de 100 páginas, ele lê e não morre. Há os escritores que têm outras propostas. Tem escritores que querem, por exemplo, fundar uma nova literatura, são caras modestos.